Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa oitava aula do nosso curso de make que eu estou ministrando aqui. E nessa aula especificamente eu vou ensinar vocês a passarem o corretivo e o pó, tá, gente? Não fui com a maquiagem até o final porque eu tô fazendo questão de fazer tudo bem devagarzinho, explicando cada detalhe pra vocês. E na próxima aula a gente vai fazer o restante, tá bom? Vamos lá, então, iluminar o rosto com corretivo. Eu tenho vários tipos de corretivos que eu gosto, tá, gente? Eu tenho o Pro Longer da MAC, que eu gosto bastante, que geralmente é o que os profissionais usam. Eu tenho esse da NARS, que eu também gosto muito, mas eu já ouvi dizer e eu tô louca pra comparar como é duro não ter acesso aos produtos nacionais, gente. Mas dizem que ele é muito parecido com o que tem da Aquarela, da Natura, que diz que é muito bom esse corretivo. Eu tô louca pra experimentar, tá mais fácil pra vocês do que pra mim, hein, gente? Tem esse amarelo aqui da Mary Kay, que eu já falei dele pra vocês na primeira aula, que geralmente quando você tem muita olheira, essa parte aqui muito roxa, eu aconselhei vocês a passarem ele antes da base, só nas olheiras, tá certo? E depois que os olhos tá pronto, você pode retocar, ter um corretivo um tom só mais claro que a sua pele, sem ser o amarelo, só pra ele dar uma iluminada no seu rosto, tá? O amarelo seria para esconder as olheiras abaixo da base, só nas olheiras, tá? E o corretivo que seja um tom mais claro que a cor da sua pele, você vai usar pra iluminar o seu rosto. Eu vou usar esse aqui da Maybelline, tá? Que atualmente é o que eu mais gosto. Antigamente ele tava mais difícil de achar no Brasil, porque ele ainda não tinha ido pro Brasil, mas agora eu acho que tá mais fácil, tem bastante gente que vende, tá? E você tem a opção de passar ele com o próprio dedo ou com o pincel de corretivo, tá? Ou mesmo, nesse caso desse corretivo aqui, ele já tem o aplicador dele, tá? Então, onde eu vou passar? Eu vou passar ele aqui abaixo das minhas olheiras. Ops, espera aí que eu tenho que rodar aqui um pouquinho, gente, que não tem muito produto aqui na ponta pra sair. Aí, agora ele já tem mais. Eu vou passar ele aqui, ó, nas minhas olheiras, tá vendo, ó? No que eu passar, eu já vou corrigir ele aqui do lado, ó, tá vendo, ó? Pra sombra poder ficar mais retinha, ó. Então, eu passei aqui embaixo, não vou grudar muito nos olhos para não estragar o que eu já fiz aqui. E aqui, eu vou fazer tipo um triângulozinho assim no meu rosto, tá vendo, ó? Um triângulozinho. Infelizmente, aqui na pontinha, gente, eu vou contar com a ajuda do pincelzinho, que é pra não estragar esse cantinho aqui que eu já fiz, tá? Mas eu já vou acertando ele aqui perto dos olhos, ó, tá vendo? Mas você pode fazer isso com o dedinho, se você quiser. Eu só não vou fazer com o meu agora pra mostrar pra vocês, que minha unha tá um pouco comprida, então ela ia atrapalhar, tá? Aí, eu vou fazer esse triângulozinho desse lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Ó. Aqui no cantinho, aqui em cima, ó, já corrijo aqui, ó, tá vendo, ó? Pra sombra poder ficar retinha. E já faço o meu triângulozinho aqui. Enquanto ele seca, eu vou pegar esse mesmo corretivo, agora eu faço com o dedo mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu quero iluminar, a gente vai iluminar aqui o centro da nossa testa. A gente faz tipo uma arvorezinha aqui, tá? No centro da testa. Aí, eu passo em menos quantidade, tá? Pra ficar mais fácil de esfumar. Faço tipo essa arvorezinha aqui no centro da testa. E eu quero passar no centro do nariz também. Geralmente eu não faço isso com o dedo, gente, porque eu quero que fique bem fininho aqui na ponta do nariz, tá? Se você não tiver o pincel de corretivo, você pode fazer com o cotonete. Eu vou fazer até com cotonete pra vocês verem, tá? Você pega o cotonete, embebe ele todinho assim de corretivo, tá? Bem aqui no centrinho do nariz com o cotonete. Pra que serve isso? Pra você iluminar a ponta do teu nariz e dar a impressão que o teu nariz é um pouquinho mais fino. Esse corretivo que eu tô passando aqui pra vocês é para iluminar os olhos, tá? E não para corrigir nada. Se você quiser corrigir espinha, manchas e blá, eu sugiro que você passe, sim, uma camada de corretivo abaixo, antes de você passar a base, escondendo o que você quer esconder, que nem o corretivo amarelo pra esconder a olheira, você passa ele na olheira, você passa nas espinhas, na manchinha que você quer esconder, deixa ele dar uma secadinha e passa a base por cima do jeito que eu ensinei pra vocês antes. Eu posso passar também um pouquinho aqui nessa linha aqui para dar uma disfarçada, para ela não parecer tão funda. E vou passar aqui no cantinho da boca também, não só para iluminar, mas porque a nossa boca geralmente tem umas manchinhas aqui no cantinho, não sei se vocês já repararam, então isso vai facilitar na hora que a gente for passar o batom, entenderam?
Então, por causa desses detalhezinhos que eu não vou fazer todo o rosto com vocês hoje, tá certo? Aí a gente fica assim, parecendo uma palhacinha, como disse a Poliana, falou, nossa, fica parecendo o Lion do Thundercats. Gente, eu pensei em tudo, menos nisso. Depois que passa o corretivo, gente, muita gente faz vídeo de contorno e corretivo juntos. Até porque tem muita gente que faz o contorno com base líquida, mais escura, como essa paletinha aqui que eu tenho, por exemplo. Eu adoro usar esse tipo de coisa esse tipo de corretivo como base de sombra. Ela ajuda bastante a fixar a sombra, tá? Isso eu vou mostrar pra vocês em outros tutoriais, em outras aulas. Então tem gente que pega um tom assim mais escuro. Se eu fosse usar o líquido, eu usaria esse, por exemplo, pra fazer o meu contorno. Só que eu não gosto de fazer o contorno com o produto líquido, porque ele é bem mais difícil de esfumar. O corretivo, apesar dele ser mais claro que a tua pele, ele tá ali no mesmo tom, entendeu? Ele é um tonzinho só. Agora, o contorno, ele é um pouco mais escuro que a tua pele. 1 ou 2 tons, geralmente, pra aparecer e ficar legal, eu uso pelo menos 2 tons mais escuro que a minha pele. Então, se eu for usar 2 tons mais escuro e em creme ainda, vai ficar muito mais difícil de esfumar do que se eu usar o contorno em pó. E além do mais, quando você passa muito produto líquido no seu rosto, principalmente para quem tem peles maduras, que tem bastante marca de expressão, aparece muito mais, acreditem se vocês quiserem, do que você usar só o produto em pó. Para quem tem a pele madura, quanto menos produto líquido usar, melhor, inclusive o corretivo. Por isso que eu não indico o corretivo em creme, porque o corretivo em creme, para acumular nessas linhazinhas de expressões que a gente tem aqui embaixo, ele é muito fácil. Às vezes até o líquido acumula, gente. Infelizmente, o corretivo é uma coisa que a gente tem que dar uma retocadinha de vez em quando, tá? Mas o creme, ele acumula muito mais. Para quem tem pele madura, se ficar usando muito produto, aí sim é que vai marcar as linhas de expressões. Base mate, por exemplo, é proibido para peles maduras, senão vai marcar todinha suas linhas de expressões. Então, você tem que passar o mínimo de produto. Aí, passou o corretivo, gente, enquanto eu tô conversando aqui com vocês, já deu tempo dele dar uma secadinha, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou esfumar esses cantinhos dele aqui, só os cantinhos, tá? Vou ir passando, ó, com o meu dedo mesmo. Vocês estão vendo que eu tô fazendo isso com o meu dedo? Só dando batidinha, assim, ó, você consegue esfumar esse corretivo. Quando o corretivo é legal, você nem precisa ficar esfregando. Porque se você ficar esfregando ele na pele, você vai espalhar ele no rosto. Ou então, você pode tirar o produto. Então, a ideia não é essa. A ideia é que ele fique aqui. Então, eu vou pegando os cantos dele, onde eu passei, tá vendo, ó? E vou dando batidinhas até os cantinhos dele sumir. E quando você passar o pó, aí não vai dar nem pra perceber esse corretivo embaixo quando a pele estiver pronta. Vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. Só com batidinha eu tô esfumando tudo isso aqui, ó. Só aqui no nariz que eu vou dar uma esfumadinha bem bestinha mesmo, porque eu não quero que ele espalhe muito, tá? Então, eu só vou dar uma tocadinha assim, e o resto a gente esfuma. Gente, eu vou prender meu cabelo antes de continuar, porque tá um calor aqui, essas lâmpadas quentes no meu rosto, que, ó, tô me aguentando. Agora eu terminei de passar o corretivo. O certo não seria terminar de fazer o contorno pra depois passar o pó? Não, gente. Como eu passei... Toda vez que eu passo um produto em creme no meu rosto, você tem que selar ele com alguma coisa, porque se você não selar, ele vai derreter, ele vai ficar grudento, entendeu? Então, você tem que dar uma seladinha com um produto em pó. No caso, o pó que eu peguei aqui pra usar vai ser o meu da Vult mesmo, tá? O meu número é o 04 que eu uso. E como eu vou passar ele aqui perto da minha área dos olhos, então eu vou passar com um pincel menor. Eu tenho vários pincéis pequenos aqui que eu poderia passar ele, mas eu prefiro passar com um pincel de blush mesmo, tá? Esse é praticamente obrigatório pra vocês. Ou você poderia passar na área dos olhos com a própria esponjinha dele, mas infelizmente essa esponjinha aqui do pó da Vult, eu acho ela meio durinha, tem umas que são mais molinhas, essa daqui é meio durinha. Então, ao invés de passar com ela, eu vou passar com um pincel de blush, tá? Então, eu vou pegar o meu pó, esse pó da Vult dá uma esfareladinha, então, pelo fato dele dar uma esfareladinha, eu vou tirar o excesso dele, ó, tá vendo? E vou passar primeiro aqui na minha área dos olhos, tá? Que é pra selar esse corretivo. Ele vai dar uma disfarçada e como você vai estar com o pó da cor da sua pele, ele já não vai ficar tão brilhante, mas essa área vai ficar mais iluminada, tá certo? Vou passar do outro lado aqui também.
Ó, eu passei então na minha área dos olhos com o pincel de blush, né? Porque aqui é uma área mais precisa, então eu prefiro passar com o pincel de blush que é menorzinho, porque o pincel de pó, tá vendo? Ó, ele não alcança aqui direito. Então eu prefiro passar com um blush e aí o resto do rosto eu passo com um pincel de pó normal. E se você não tiver o pincel de pó, você passa com uma esponjinha mesmo, tá? E se você tiver o pó da Vult, que a esponjinha dele não é muito macia, tem umas esponjinhas assim, ó, que é feita de, sei lá que material é esse, é meio que emborrachadinha, que vende na farmácia, gente, que custa super baratinha. Aí você pode passar com ela também, tá bom? Aí você vai passar o pó no seu rosto inteiro antes de você passar o contorno, porque como eu vou usar o contorno em pó, se eu fosse usar o contorno em creme, aí sim eu faria o contorno antes de passar o pó, tá? Mas como eu vou fazer o contorno em pó, então eu vou passar o pó no meu rosto todo e depois eu vou fazer o contorno, tá certo? Pronto, gente, o pó passado. A maquiagem agora já está com cara de maquiagem, né? Quando a gente terminar a pele, aí vocês vão ver como vai ficar mais perfeito. Agora eu vou parar por aqui, vou dar sequência na próxima aula com contorno, mas volto aqui com a pele pronta para finalizar o vídeo com vocês, tá certo? Pronto, gente, aqui eu já estou com a maquiagem pronta. O que que eu fiz depois que eu passei o corretivo e o pó, que vocês viram que já deu uma tremenda diferença? Coloquei novamente as sombras naturais do rosto, blush, iluminador e batom. Isso é o que nós vamos aprender na próxima aula, que vai ser a de contorno, que eu vou fazer o contorno junto com vocês, explicar tintim por tintim e depois a gente vai finalizar junto. Espero que vocês tenham gostado dessa, que vocês estejam treinando direitinho e na próxima aula eu volto aqui com um contorno. Muito obrigada por vocês estarem assistindo, me acompanhando. Não deixe de deixar o meu joinha aqui embaixo, não deixe de se inscrever no meu canal. Os links das demais aulas estão todas aqui embaixo. Me sigam também nas redes sociais, estão todos os links aqui embaixo. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula.